Boa tarde, psicanalistas. Vocês conseguem me ouvir? Boa tarde, Carla. Sim, minha querida. Tudo bem? Deixa eu ver quem já está aqui comigo. Já está aqui comigo a Nivalda, que alegria, a Débora, a Juliana. E aí vamos aguardar as demais entrarem. Como vocês estão? Passaram bem a semana? Graças a Deus. Amém! Que bênção! Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Tem gente pedindo para entrar aqui. Só um minutinho. Deixa eu liberar aqui. Então vamos lá, né, meninas? Que bênção! É, eu já quero começar a nossa aula de hoje, né? Nós estamos na aula 2 do módulo 2. Eu deixei uma pergunta, né? Algumas perguntinhas. Eu deixei, na verdade, um exercício para vocês na nossa última aula, né? Onde esse exercício era para vocês estarem. Vou até colocar aqui, deixa eu colocar, compartilhar a tela aqui, a imagem. Quer ver? Eu tenho a imagem aqui rapidinho, só um minutinho. Vocês conseguem ver compartilhado? Sim, Carla. Ótimo. Muito bom. Seja bem-vinda, Maiara. Alegria tê-la aqui. Vamos lá. Então, na última aula que nós tivemos, eu deixei esse exercício, né, que era observar uma criança. E aí, primeira pergunta qual comportamento chamou sua atenção, né, dessa criança? Esse comportamento ele é pontual ou repetitivo? O que esse sintoma pode estar tentando comunicar? E qual pode ser a influência do ambiente familiar? Alguém conseguiu realizar esse exercício, que no final acabou sendo 2 semanas, né? Porque aí acabou estendendo. Então, você conseguiu, Nivalda? Que bom! Eu fico muito feliz em saber, porque aí a gente vai falar um pouquinho. Vamos levar aqui uns 10 a 15, no máximo 20 minutinhos, para a gente poder avaliar e fazer esse exercício. Excelente. Então, deixa eu tirar aqui da tela essa imagem e eu vou chamar agora a Nivalda para ela poder comentar conosco o que ela percebeu. Excelente, Nivalda, fique à vontade. Boa tarde, psicanalistas. Boa tarde a todos. Carla, eu não sei se está certo. É segundo o meu entender, né? Não, mas não tem certo e errado agora, né? Tem o que você observou, e aí nós Tá, juntos iremos identificar isso. Pode ficar à vontade. tá bom. Então vamos lá. Para a primeira pergunta, né? Qual, Sim, qual comportamento chamou a atenção? Então, isso. o que aconteceu com a criança que eu analisei, né? Nós estamos tendo as aulas dos pré-teens e teens aqui, né? E Sim, aí, e aí domingo ele ia ter aula comigo. Ele sabia que ele ia ter aula com, e eu sou, né? Assim, a representante ali no caso. sim, E ok. aí, e aí quando eu cheguei, a mãe dele falou que ele pediu para ir para o carro. Ah, Ele não quis ficar ali, né, na igreja, ele quis ir para o carro. sim. Então, aí já foi, né, uma primeira ação, vamos dizer assim. Aí eu perguntei, né, mas por que que ele vai para o carro? Daqui a pouco a gente já vai começar a nossa aulinha, né? Aí a mãe dele falou assim: ah, porque ele falou que tá com dor de barriga. E eu tinha tido a aula na semana anterior, né? Então foi assim, foi um presente para mim aqui analisar, né? Ah, Então, disse que ele estava com dor de barriga. Aí eu falei para a mãe dele assim: então vai lá, né, e fala para ele vir, que ele vai melhorar, e tal, tal, tal. Aí ele veio, tá? Aí a segunda pergunta, né? Esse comportamento é pontual ou repetitivo? É repetitivo, porque ele é a mesma criança que eu falei nas aulas passadas, que desmaiou lá na hora que começou a cantar o hino nacional na escola. Então, já vamos dizer assim, que eu sei, já é o a episódio, né? segundo episódio, tá? Então, eu vou classificar aqui como repetitivo. Vamos para a terceira pergunta. O que esse sintoma pode estar tentando comunicar? Então, pelo pouco que eu sei ali, e por ele ter tido aula justamente comigo no domingo, o que que eu observei?
que ele é uma criança que ele está precisando ser notado e ele está precisando de afirmação. Porque quando eu pedia para procurar os versículos, ele ia correndo, ele vinha me mostrar. Aí eu falava igual a Carla: parabéns, perfeito. Aí eu percebi que ele começou a se interessar e ele não pediu para ir embora, não tinha mais nem dor de barriga, acabou. Então, né, respondendo essa terceira pergunta aí, é afirmação e ser notado, chamar atenção. E a quarta, né, qual pode ser a influência do ambiente familiar? Aí eu coloquei aqui, tá? Mãe super protetora, a mãe é super protetora, é uma característica dela, e o pai já é mais ausente. O pai, ele foi assim criado não com muita atenção dos pais dele, e ele reflete isso na criança. Então o menino é praticamente mais criado pela mãe. Então aconteceu exatamente esse episódio comigo aqui domingo passado. É isso. Entendi. Excelente caso, né, gente? Excelente caso. Esse comportamento, né, que seja bem-vinda, né? Quem entrou aqui é a Juliana, a Débora falou que já estou aqui, cheguei, que bênção. Ótimo, né? Deixa eu ver quem mais chegou. A Márcia também já chegou aqui também conosco, que alegria, Márcia. Meninas, super interessante isso que a Nivalda traz para nós. Há mais alguém trouxe, observou, mais alguém conseguiu observar, né, alguma criança ao longo dessas 2 semanas? O que que se você trouxer, vocês levantam a mãozinha, vocês me chamam aqui, né? É interessante que o comportamento dessa criança, ela chama atenção exatamente no ponto dela não querer ir para a salinha, né? Ela não querer participar, né? E mostra também que ela apresenta essa dor de barriga, né? Que ela poderia ter apresentado choro, ela poderia ter apresentado medo, mas essa dor de barriga é um comportamento, um sintoma que ela está tendo, inclusive físico, né? Então a gente tem os sintomas, né, físicos e emocionais, mas o que a gente pode perceber em primeiro momento? Essa criança ela quer ficar perto da mãe, né? Essa criança ela não quer se afastar da mãe, ela quer ficar pertinho dela. Então, clinicamente, isso mostra o quê? O que a gente pode entender esse comportamento? Ele não deve ser apresentado apenas como uma manha. Não é apenas uma manha dessa criança, né? Não é apenas uma desobediência dela. Existe uma angústia sendo expressa através desse corpinho, através dessa resistência, através dessa separação. Porque né, existe uma separação que ela tem que ir para a salinha. Quantos anos que ela tem, Enivalda? Ele vai fazer 12 aninhos, tem de 11 para 12. Já tem 12 aninhos, né? E mesmo Já. assim está tendo essa. Você vê do que houve, tem uma leve regressãozinha com relação a essa dor de barriga, ela tem a ver com a questão de. E ela falou que estava com dor de barriga, mas não se comprovou, né? Não, E nem ela se nem foi tocou, ao ó, banheiro, ela nem. nem se tocou mais nessa dor de barriga. Nem a mãe tocou no assunto, nem o pré-adolescente, o adolescente tocou. Então, beleza, né? Então, aí a gente precisa dar atenção, né? Porque a gente precisa analisar um todo, né? Por que a criança está agindo assim? Por que ela está se comportando assim? Então, aí a Anivalda traz para nós que esse comportamento, ele não é pontual, ele é um comportamento repetitivo, né? Então, o que isso apresenta? O que isso remete? Ele merece uma atenção clínica por parte, né, da profissional. Por quê? Porque essa repetição, ela indica que é algo insistindo nesse psiquismo dessa criança. É uma forma dela estar se protegendo. E ela está se protegendo do quê? Ela está se protegendo dessa resistência dela de ir para a salinha, de ir né, para estar com outras pessoas, esse afastamento dessa mãe. O que isso indica? Porque na psicanálise, aquilo que se repete muitas vezes aponta para algo que ainda não foi o quê? Simbolizado, que ainda não foi elaborado, que ainda não foi nomeado. E como assim, Carlos? O que significa isso? Ela ainda não processou isso, né? Ela ainda não houve processamento desse afastamento. E não é só pela criança, viu?
pode ser pela mãe. Porque muitas vezes a criança, ela só é uma extensão, né? Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Talvez a própria mãe expressa isso, de não querer se afastar da criança. E a criança acaba repetindo isso. Não porque ela não queira ir para a salinha, mas porque a própria mãe demonstra isso. Nossa, hoje você vai ter que ficar na salinha. Nossa, eu queria tanto que você ficasse comigo. Então a mãe, ela verbaliza tanto isso que a própria criança acaba assimilando isso. Dela, a própria criança de não querer ir, não porque ela às vezes não quer, mas por causa da mãe. Porque a mãe às vezes demonstra isso, sabe? Esse receio. Será que, mas sabe quando uma mãe é muito preocupada? Tipo, lá vai estar tudo bem, lá vai estar tudo certo, não vai ter, sabe? Será que não tem crianças ali que pode machucar? Será que não é perigoso? Será que a professora vai cuidar? Será que a professora vai dar atenção? Será que a professora vai... Então, o medo da mãe pode acabar, a criança pode acabar absorvendo isso. Porque depois que a criança esteve, foi, que a Nivalda nos conta, ela nem... Nenhum dos dois comentaram, né? Eu nem perguntei, até esqueci de falar, sarou a dor de barriga? Ah, Ou esse medo é da mãe e a criança está simbolizando isso e está, né, replicando esse medo. então, mas o interessante é que, assim, a primeiro instante, quando eu perguntei, quando eu cheguei, eu notei que parece que a mãe até concordou. Eu vou ficar no carro. Então fica lá. A mãe, ela não quis, tipo, mas por que você não quer ir? Mas lá é tão legal, lá é tão bom. A mãe, na verdade, achou foi bom. Né? Então É, você pode ficar aqui no carro, não tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? Porque no fundo, talvez é essa mãe que não quer que a criança vá. sim. Mas aí eu já falei para ela, não, vai buscá-lo porque ele vai participar. Hoje a aula vai falar sobre um assunto muito interessante. Ele vai amar o assunto, não sei o que e tal. Aí ela buscou ele. Entendeu? Por quê? Porque a criança pode ser o sintoma parental. Qual que é o sintoma da parental? A mãe pode ter medo da criança ir para a salinha. E às vezes a criança ela só está representando o que a mãe sente. É, interessante, né? É interessante isso, né? Não é a própria criança. Às vezes a criança só está o que transmitindo o que a mãe realmente deseja. É, interessante. E aí a gente vai para o sintoma. Esse sintoma ele pode ser comunicado como uma angústia de separação. A criança ela pode estar dizendo, né, que o que ela não consegue verbalizar, a dorzinha de barriga, né? Ai, eu tô com dor de barriga, se eu tô com dor de barriga, então eu não posso ir. Porque eu não posso ir, né? Imagina eu chegar lá e acontecer alguma coisa ruim. Então, assim, super proteção. Né? A dor de barriga, nesse caso, ele pode ser o corpo falando aquilo que a criança ainda não consegue colocar em palavras. Não, eu tô com dor de barriga. Em vez de ela falar, né, que eu realmente não quero ir, porque eu não quero ficar longe da minha mãe, porque eu quero ficar com a minha mãe, porque minha mãe não gosta que eu vá, porque minha mãe fica preocupada, porque minha mãe e tal. Então ela não sabe verbalizar isso. E o interessante é que ele foi um dos meninos que mais participou na aula. Ele interagiu, ele respondeu perguntas, ele fez perguntas, ele veio com a Bíblia me mostrar. A criança, gente, ela percebe o ambiente. A criança ela percebe o que está em torno dela. Ela percebe o ambiente familiar. E ela expressa isso. E nós precisamos aprender a ouvir o sintoma, o que não é dito, mas que é expresso pelo comportamento, pela atitude dele. Então, isso talvez, isso que ela trouxe não é da própria criança, porque a criança talvez ela gostaria de ela é que ela gostou de estar presente. Se ela realmente não quisesse, de forma nenhuma, ela teria chegado, ela teria ficado no cantinho, ela não teria interagido, ela não teria brincado. Se isso fosse algo dela, se fosse algo físico mesmo, que ela estivesse realmente doente, ela teria dado dor de barriga, ela queria ter ido ao banheiro, teria acontecido uma coisa ali, né, física para ela. Então, Pedido para ir embora, né? exato.
né? Então a gente precisa ter muita atenção a isso, porque esse sintoma, né? Ela pode estar. O que a Ju falou aqui para nós? Parece que a Ju interagiu com a gente. Seria o medo da criança soltar, que se passa dentro da casa também, né? Porque a mãe, ela tá, talvez a mãe ela tem esse medo, né? Será que essa criança, meu filho, vai ficar lá? Com quem que vai ficar? Às vezes a mãe não é nem consciente por parte dela, né? Se a mãe ela é muito protetora, ela pode inconscientemente transmitir isso para a criança e a criança pode acabar assimilando isso, né? E aí a última perguntinha era qual pode ser a influência do ambiente familiar, né? Que aí a gente, por exemplo, imagine essa criança, né, se separando da mãe, acontecendo alguma coisa com ela ali, então ela pode ter medo de sair de perto dessa mãe, né? Como tudo aqui que a gente já falou. A Ju tá falando, pode falar, você não pode falar agora não, né, Ju? Por isso que você tá mandando mensagem, né? Já cuidei de crianças na Oi, igreja. Pode oi, falar, Cá. pode Eu ficar à vou falar com vontade. a câmerazinha desligada. Não Eu tô passando roupa. não tem problema. Então, eu já cuidei de crianças na igreja, né? Crianças e adolescentes. E no início eles ficam bem apreensivos, né? Quem sabe até escuta, não vai chegar lá na igreja e falar o que está acontecendo dentro de casa, né? Com aquele medo de julgamento, né, das pessoas. Então, no início eles ficam o quê? Eles ficam assim, ó, nervosos, ansiosos, com dor de barriga, vontade de vomitar, aquela pressão no peito. Daí depois, como a nossa amada aqui deu confiança para o menino, né? Mostrou para ele que ele estava num local acolhedor e não ameaçador, então ele voltou e se entregou, né? Mas o medo, eu acredito que por medo dela, passava para a criança coisas que ela falava para ele também em casa. Exatamente. O medo não é da criança. Sabe por quê? Porque Isso, a criança ainda não sabe que aquele lugar é um lugar bom ou um lugar ruim. Se aquele lugar ali é um lugar em que ela pode estar ou não. Ela recebe a informação da mãe, ela processa essa informação e ela vai. Então, pode ser também isso, né? Então, muitas vezes essa criança, ela não quer ir, não é porque ela não quer, mas é porque ela tá com medo, porque esse medo não vem dela, vem do ambiente em que ela se encontra, ou vem da preocupação da mãe, do pai, de onde ela se encontra. Vocês conseguem perceber isso? É sobre isso, né? E aí, quando ela consegue perceber que aquele lugar é um lugar. Gente, tem um filme que eu fiz uma análise dele. Você está lá na plataforma para vocês assistirem. Eu agora esqueci o nome do filme, eu fiz uma análise. Jus, não sei se você vai conseguir me ajudar a lembrar do filme. O nome do filme que eu passei como um exercício para as alunas, ele está lá para vocês assistirem, em que uma mãe ela adoece a filha para que a filha não vá para a escola, para que a filha ela possa estudar em casa, para que a filha seja dominada pela mãe. E a mãe sim, ela eu lembro, Carla, mas eu não lembro do nome. Esse filme é muito forte, é muito extremamente forte. importante. Eu vou passar esse filme para as alunas que estão aqui da especialização. Ô, Carla, Diga, fala, depois. lá tem um, mas é não sei o que boy, não é esse, não. Não, não, não é no querido boy, não. Esse é o Tá, querido garoto, não é ele. É um tá. outro que eu fiz. É mais para frente, então. Eu vou pegar qual é o filme para vocês assistirem. É uma mãe, aí ela entra dentro do espectro perversa, né? Porque é uma mãe que adoece conscientemente a filha. E a filha, ela pode andar, a filha ela pode ir para a escola, mas o remédio que a mãe dá para a filha faz com que a filha não consiga ter os movimentos da perna. E aquela filha se torna extremamente dependente da mãe para tudo. E aí aquela menina não pode se interagir, não pode se relacionar, não pode ter vida social. Por quê? Porque a mãe, aparentemente, é uma mãe cuidadosa, zelosa, protetora, mas na verdade aquela mãe fazia com que a filha adoecesse para que a filha fosse dependente dela. Adoeceu a filha, né?
Isso aí fala muito, nossa, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? O adoecimento. Amém? Ô, Pronto, menina. Carla, Diga. só queria deixar uma consideração final, Sim, porque para mim foi muito importante até esse fato ter acontecido e com essa tarefa que eu tinha para fazer. Por quê? Porque aí eu foquei nele, né? sim, ele foi seu estudo de caso. Eu foquei nele ali, né? Claro, dei a aula ali com os outros, interagi, mas eu fiquei assim, e jogando ele sempre para cima, né? Dando afirmação para ele, parabéns, você fez, você conseguiu, é isso aí mesmo, e tal. Então, assim, eu vi que ele ficou muito feliz. E eu acredito que domingo tem aula de novo, não vai ser comigo, mas eu acredito que ele vai vir assim bem mais disposto. Tomara. Eu Bom, né? percebi, né? Percebi que ele gostou. Assim, ele ficou solto, ficou outra criança. Tá vendo? O ambiente familiar, ele é um Ô, ambiente. Carla, lembrei, eu achei aqui, quer dizer, eu achei aqui. Eu fui procurar. É fuja, fuja, Fuja. fuja. Perfeito. Tá, A menina tomava um remédio que não era para pessoas, né? Era para animais que a mãe dava só para que ela ficasse super protegida pela mãe. É muito forte. É fuja, fuja. Fuja. Eu Tá na acho que Netflix, tá na Netflix. Fuja. eu fiz uma análise desse filme Sim, sim. e vocês, meninas, podem assistir ele e a análise é muito boa. Obrigada, Ju, pela colaboração sua de hoje. Que bom. Vamos lá, então, meninas, vamos começar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é a criança como sintoma parental, né? E aí, hoje eu quero começar essa aula te fazendo uma pergunta. E eu quero que você possa, né, pegar o seu caderninho, seu lápis, e aí você possa refletir, né? Eu não quero que você responda, né, rapidamente, mas eu quero que você possa refletir. Eu quero que você, como uma psicanalista, permita que essas perguntas elas possam abrir um espaço de reflexão clínica dentro de você. Será que toda criança que chega ao consultório, ele é de fato o verdadeiro problema da família? Será que aquela criança agitada, né, agressiva, ansiosa, retraída, chorosa, desobediente, com dificuldade escolar, ela está apenas dando trabalho? Ou será que ela está expressando algo que ninguém da família consegue dizer? Será que o sintoma, né, da criança pertence mesmo à criança? Ou será que muitas vezes ela carrega no corpo, né? No corpo, no comportamento, na fala, aquilo que está adoecendo, né? Ou o que está adoecido no ambiente familiar? Coloquei lá no grupo, cara, obrigada! Ótimo, muito bom. Que bom, né? E aí, tarefa para casa, vocês vão assistir esse filme, meninas. Fuja, vocês vão assistir esse filme e na próxima aula a gente vai ter 20 minutinhos para falar dele rapidamente sobre o adoecimento, né? Apesar que isso aí é muito forte. Nossa, esse filme é muito forte. Então, quantas vezes uma criança ela é levada ao atendimento com a seguinte frase, né? Os pais chegam assim e já falam, às vezes até na escolinha da igreja, até na escola dominical, até na escola ou na clínica, ela pode falar assim: ah, nossa, meu filho ele é impossível. Nossa, eu não estou dando conta dele. Nossa, minha filha, ele é muito desobediente. Ah, eu trouxe a minha filha aqui porque ela não quer estudar, ela não quer ir para a escola. Ou eu trouxe a minha filha aqui porque ela está fazendo xixi na cama, ela chora demais, ela é muito manhosa, ela tem medo de tudo, ela está dando trabalho na escola, né? E aí, às vezes, a demanda familiar, a mãe, o pai, ele chega até nós, né? Falando que essa criança é uma criança difícil. Eu pergunto para você, você que é mãe, você que é que já foi criança um dia, você já passou por isso? Você já ouviu isso? Você já falou isso do seu filho? Ah, o meu filho é muito difícil, meu filho não gosta de estudar, meu filho não gosta de ler, meu filho é preguiçoso. Ou você já ouviu isso dos seus pais?
eu gostaria que vocês comentassem aqui comigo, né? Você pode participar com áudiozinho, ou você pode comentar aqui via texto, né? Porque a pergunta clínica que a psicanalista ela precisa aprender a fazer internamente quando ela recebe um paciente, né, desse nível, porque assim, a criança que chega até nós, ela não vem por vontade própria. Ela vem porque um pai ou uma mãe trouxe, correto? Hoje na escola existe, né, os psicopedagogos. Hoje nas escolas existem os pedagogos, os psicólogos, né? Então a pergunta que eu quero que vocês façam ao olhar para aquela criança, a partir da fala da mãe, a partir da fala do pai, é a seguinte: o que essa criança está tentando comunicar? O que essa família não está conseguindo simbolizar? O que essa criança ela está denunciando sem saber? Por quê, né, meninas? Alguém participou? Alguém comentou? Coloquei lá, não, ninguém participou ainda, né? Não sei se eu fiquei, se não tive tempo, né? Não dei tempo para vocês poderem digitar aqui, meninas. Porque na clínica infantil, muitas vezes, né, a criança chega como paciente, mas ela não é a única que precisa ser o quê? Ela não é a única que precisa ser escutada. Porque ela, sim, ela pode ser a porta de entrada, né? Ela pode ser o sinal, ela pode ser o sintoma visível, né? De uma estrutura familiar invisível. Qual que é o sintoma visível? É isso tudo que eu te falei. Desobediente, preguiçosa, ansiosa, nervosa, irritada, não gosta de estudar, né? Desobediente, impulsiva, ela tá brigando na escola, ela pode até vir ser, ok? Inicialmente, esse possa ser, né, o motivo para que um pai e uma mãe traga essa criança para você, ok? Inicialmente pode ser. E é exatamente sobre isso que a gente vai estudar hoje, né? Por quê? Porque a criança como sintoma parental. E aí você, com essas perguntas, né, que eu fiz, ou que você vai fazer mentalmente, você não vai falar para os pais, viu? Essas perguntas que eu estou falando aqui para você não é para você falar para os pais, é para você fazer essas perguntas para você, né? O que é que essa criança está tentando comunicar? O que é essa criança, né? Qual que é o sintoma? Por que esse sintoma está aparecendo? Mas o que realmente é? O que realmente ela está querendo se comunicar? Essas perguntas que você vai fazer internamente, meninas, não é para culpabilizar os pais, não é para acusar a família de forma nenhuma. Não é para dizer que tudo é responsabilidade da mãe, que tudo é responsabilidade do pai, ou que de repente o problema é a escola, né? Talvez o problema é o professor, talvez o problema é os coleguinhas, talvez ela está sofrendo bullying. Não é só sobre isso, porque ela pode também estar, o sintoma dela, né? Vamos lá. Ela pode não estar querendo ir para a escola por N motivos. Ela pode sim estar sofrendo bullying. Ela pode sim estar sendo humilhada. Ela pode sim estar sofrendo, né? Sendo injustiçada. Ela pode sim ter uma dificuldade de aprendizado, sim. Ela pode ter TEA, ela pode ter TDAH, ela pode ter uma série de questões. E aí a gente precisa entender isso, né? A gente não pode sair diagnosticando, mas a gente precisa entender, né? Um todo. A gente precisa fazer algumas perguntas para a gente poder compreender que a criança ela não existe isoladamente, porque a criança ela nasce dentro de uma história. Ela nasce dentro de desejos, ela nasce dentro de expectativas. Essa criança ela nasce dentro de feridas, dentro de repetições, dentro de fantasias inconscientes desses pais. Essa criança ela nasce dentro de uma dinâmica familiar que muitas vezes fala por ela antes mesmo que ela possa falar por si só. Por quê?
Porque a criança, ela existe a partir do outro, ok? Porque o sujeito se constitui a partir do outro. E eu quero que você que está aqui comigo agora, eu quero ouvir de você, né? Você entendeu como é que esse sujeito se constitui? O sujeito se constitui a partir do outro. Como isso significa? O que isso significa? Essa é a primeira base, o primeiro tópico que você precisa entender dentro da clínica psicanalítica infantil. E isso vai ajudar você, lógico, na clínica como um todo. Você sabe explicar para mim como que se dá esse sujeito? Como que esse sujeito se constitui? Quem poderia falar aqui para mim? Você pode falar o que vier na sua cabeça, meninas. Posso falar, Carla? Por favor, Nivalda, por favor. Hoje eu tô falante. Mas ótimo, pode ser sempre assim. Seria através do processo de frustrações? Também, mas não só. Também, o que mais? Ó, o sujeito se constitui a partir do outro. Quando eu falo se constitui, ele se torna sujeito a partir do outro. Como que isso se dá? Enxergando como uma referência? Também, também. Tudo que você está falando é válido. Mas eu vou te falar uma coisa que vai abrir a mente. Eu me torno a partir do olhar do outro. Eu me vejo dentro dos olhos da minha mãe, dentro dos olhos do meu pai. Eu me constituo sujeito a partir do outro, do que eu ouço do outro sobre mim, porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou boa, eu não sei se eu sou inteligente, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu sou bonita, eu não sei de nada sobre mim. Eu vou saber a partir do outro o que o outro me conta sobre quem eu sou. Quando eu sou criança, eu não me conheço. Eu não faço a mínima ideia de quem eu sou. Então eu vou me tornar o que os outros falarem de mim. Então, se o outro me valida, opa, eu me sinto validada. Se o outro se o outro me rejeita, eu me sinto rejeitada. Então, se eu faço um desenho e aquele desenho, a mãe, nossa, que feio, nossa, não ficou bonito, nossa, você não sabe pintar. Não, e eu vou quer dizer, nossa, eu não sei pintar. Então, a partir do momento eu fato, eu ouvi do outro, eu não sei pintar. E às vezes a criança nunca mais vai querer experimentar pintar. Por quê? Porque ela ouviu do outro que ela não sabe pintar. Aí eu vou começando essa constituição desse sujeito, ele vai vindo a partir do outro. Aí você vai falar assim para mim, Carla, mas ele pintou um trem tão feio. Eu vou falar que é bonito? Tem quantos anos essa criança? Ela está aprendendo. Você pode falar de formas e formas. Você não precisa falar que está bonito, mas você também precisa falar que tá... As mães vão falar que tá lindo, né? Mas tem mãe que vai o quê? Rígida. Vamos falar assim, mamãe que pega uma criança que pintou o sol de preto. A primeira coisa que a mãe vai falar, nossa, sol pinta de preto, sol pinta de amarelo. Então você já está corrigindo aquela criança. Então, aquela criança, lógico, aí não é só uma vez, é as repetições. Uma, duas, três, é quanto você vai sendo reforçada. Correto? Então, assim, eu vou me constituindo a partir desse outro, desse olhar do outro, como eu sou vista pelo outro. Então, se o outro me valida, se o outro acredita em mim, se o outro realmente, se eu sinto amada pelo outro, se eu me sinto vista pelo outro, eu vou crescer. Por que que duas crianças que nascem na mesma casa, uma recebe amor e a outra não recebe amor? Acontece isso? Acontece muito. Tem criança que a mãe tem mais afinidade. Gente, vamos pegar a história lá, vamos pegar a história da Bíblia? Rebeca, Esaú e Jacó, que teve um preferido. o pai teve um preferido e a mãe teve um preferido, né?
Entendeu a partir daquela relação? Meu Deus. Qual foi a relação? O que que a mãe fez para que aquele menino recebesse a bênção e roubasse a bênção do irmão? Existe ou não existe isso dentro de uma casa? Existe. E como Existe. existe. A Bíblia fala isso para nós, a Bíblia conta para nós um relato disso. Existe. Se naquele tempo existia, já pensou isso hoje? Então, tem uma mãe, tem dois filhos, a forma como. Já... A Débora fala que o Jaguar era alecrim dourado que nasceu no campo. Então, gente, se dentro da palavra, se Deus ali, né, naquele lugar, lógico que Deus está conosco também ainda, com certeza. Mas ali, a mãe dá uma preferência, ainda ajuda né, ele ainda a enganar o pai. Então, hoje, essa criança, mesmo tendo a mesma mãe, ela pode, uma criança se sentir amada e uma criança pode se sentir rejeitada. A partir do olhar da mãe, a partir do que a mãe faz. E uma criança pode ser muito bem-sucedida e a outra não. E aí muitas pessoas falam, gente, mas por que que o fulano, ele foi, nossa, ele é médico, ele é tão bem de Engenheiro. engenheiro, é super na mesma família, e o outro, ó, o outro não deu para nada, o outro não fez nada. É da mesma... A pessoa que está de fora não entende. É verdade. A própria sociedade não entende, né? A própria sociedade ainda julga a criança e fala porque não ele, não é porque ele era preguiçoso, é porque ele não quis saber de nada. Mas será? Como é que foi o início dessa constituição desse sujeito? Será que esse sujeito era aquele que a mãe desejava? Ou desejou? Será que ela tinha essa criança, ela tinha todas as características que essa mãe desejava? Ou que essa mãe desejou? Talvez o outro foi, talvez o outro tinha. Então aquela mãe acaba pendendo, né? Acaba dando o seu aquele amor, aquele carinho para aquela mãe de forma errada. Às vezes não é intencional, mas infelizmente acontece. E aí aquela criança acaba, né, não se tornando. Por quê? Porque ela absorveu tudo aquilo naquele meio. A Débora faz algum comentário aqui para nós. O que foi, Débora? A minha filha sempre me cobra que eu amo mais o meu filho que ela, né, Débora? Então, você que está aqui estudando agora conosco, você pode muitas vezes falar assim: não, mas eu faço do mesmo jeito. Eu amo do mesmo jeito. Faça com você um olhar. Olha para dentro de você de forma, né? Faça uma introspecção. Será? Será que inconscientemente você não demonstrou mais preferência, mais amor, de forma não foi intencional para o outro? Porque às vezes nós, mães, não é que a gente ama o nosso filho diferente. Eu tenho três. Mas às vezes a gente tem mais afinidade com um. E por conta da afinidade, a gente acaba sem querer dando mais, sabe, sendo um pouquinho mais, como posso dizer, né? Demonstrando mais amor, talvez, mais afeto, sendo um pouco mais, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque eles sentem, eles percebem. E nós não podemos ter isso, porque isso vai afetar, influenciar a vida deles, sim. E afeta muito. Gente, filho, eles cobram, eles observam. Você acha que não? Filho, observa se você dá para um, se você dá para o outro, se for diferente. A forma como você fala é diferente. E eles estão observando. Às vezes você pode até falar assim: nada, ele não importa com isso, não. Ixi, ó, ele nem liga. Liga. Deixa eu falar. Ele finge que não liga, tá? Ele liga. Ele presta atenção, ele fica observando, ele liga sim. E uma hora a conta chega.
Ô, Carla, eu queria fazer uma observação aqui para você, mediante a isso, né? Porque as mães, algumas, né, a gente presta atenção que elas falam que, por exemplo, o meu filho A liga mais, faz mais ligações para mim do que o filho B. Então, as mães, eu vejo que elas também, se colocam nesse lugar, né? Então, por Sim, exemplo, vou falar da minha mãe, já que é falecida, né? Quando a minha mãe ficou doente, tem irmãos meus que se mudaram para lá, para casa da minha mãe. Mudou para lá, ficou lá, manhã, tarde, noite, pediu licença no serviço. Mas tinha outros que moravam na região e nem passavam lá. Então, assim, a gente também não é, como é que fala aquela palavra? Justificando, né, erros e erros. Mas eu vejo muitas mães também falando isso, né? Ah, o meu filho, minha sogra mesmo fala. Minha sogra fala, Divalda, suas filhas que moram em Bauru, porque eu moro em Guarulhos, né? A minha sogra fala assim, ó, a minha sogra também mora aqui. Aí ela fala assim, ó, suas filhas que moram 400 quilômetros daqui de São Paulo, elas me visitam e me ligam mais do que os netos que estão aqui ao redor, do que os meus filhos que moram aqui perto. E então. ela fala isso. E aí a questão é, como que foi nutrida desde o começo essa relação? Porque essa relação não se construiu agora, ou não se construiu depois de 20 anos, ela foi construída ao longo da infância. E não é pela quantidade, é pela qualidade. Não é o tempo que se passa, mas pelo pouco tempo que se passa o tempo de forma de qualidade. Então, Uhum, assim, porque às vezes eu posso passar muito tempo com a minha mãe, brigando, gritando, xingando, você entendeu? Todas as vezes que eu uhum, encontro, aquela pessoa encontra com a mãe, tá sempre brigando, tá sempre discutindo. Agora, a outra filha encontra poucas vezes, mas todas as vezes que encontra, é momentos saudáveis. Eu, por exemplo, vou contar para vocês, eu tenho os dias mais ou menos que eu vou na casa da minha mãe. Eu não consigo ir na minha mãe toda semana. Eu tenho um combinado que eu vou na minha mãe a cada 15 dias. Eu pego a minha mãe, passeio com ela, levo ela para lanchar, levo ela para ir no shopping, levo ela para poder. Levo ela. E eu passo o tempo com ela. Eu passo o tempo com a minha mãe. Eu vou lá para estar com ela. Eu não mexo no meu celular, eu não olho no meu celular, eu estou com a minha mãe. É poucas vezes, mas às vezes que eu estou com ela, eu estou com ela. Enquanto eu tenho outras pessoas que vai mais tempo com que ela, tá ali todo dia, né? mas que às vezes não passa esse tempo, não tem essa dedicação de estar lá, de passear, de levar ela em lugares. Às vezes eu vou na minha mãe para levar ela para visitar uma amiga. Não, mãe, tem uma amiga que faz tempo que a senhora não vê, vamos visitar a sua amiga, tal, tal, tal. Então, assim, às vezes é isso. E eu tenho pessoas que, né, irmãs que visitam minha mãe, que mais briga do que conversar, do que, né? Então, assim, depende muito. E essa relação precisa ser nutrida, é igual você está falando. Eu tenho mais afinidade, mas como que essa relação foi construída na infância? Eu só vou ter mais afinidade com a fulana, com a cicrana, com a beltrana, depois de 20, 30, 40 anos, se lá na infância essa relação foi nutrida de forma saudável. Como que ela foi construída lá na infância? Se ela foi construída de forma agressiva, de forma, né, difícil, eu não vou ter afinidade com essa pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho muita afinidade com a minha nora. A gente passeia, a gente conversa, a gente brinca. Porque, né, eu tenho uma relação com ela muito boa, muito melhor do que ela com a mãe dela. A relação com ela com a mãe dela é muito mais difícil do que a minha relação com ela. E eu a conheço há bem menos tempo. Como é que essa relação se. Não que eu nunca tenha tido problema com ela. É lógico que eu já tive os meus conflitos com ela, principalmente no início, que ela era muito nova. Começou a namorar com o meu filho, ela tinha 15 anos. O meu filho tinha 17. Até ele se entender que existia regras, que nada podia, que não era do jeito que eles pensavam, né? Então, foi muito difícil. Não foi fácil a relação, né? Mas a gente construiu, foi construída essa relação.
Então, assim, é como você constrói. E assim, eu sou uma pessoa que eles casou, pronto. Eles é casado agora, eles têm a família deles. Eu não tô lá todo dia, eu não tô lá toda hora, eu não tô lá o tempo todo, entendeu? Não tô. A mãe dela, se deixar de ser de tarde de noite, de tarde de noite. Liga todo dia, quer ouvir, quer saber de tudo. Então, assim, é sobre isso, né? Então vamos continuar? Então, por que uma psicanalista infantil madura, ela não olha apenas para a criança, ela olha para o lugar que essa criança ocupa no desejo dos pais. Ela olha para a dinâmica inconsciente da família. Ela olha para aquilo que não é dito. Ela olha para os conflitos do cônjuge. Ela olha porque houve perda, está havendo separação. Essa família, ela está sofrendo, gente. Eu muitas vezes atendo pessoas adultas que estão com 30, 40 anos sofrendo o que ela presenciou na infância dela. O que ela me relata é que a casa dos pais era um lugar de briga, que era um lugar de discórdia, que a mãe descobria as traições do pai, que a mãe gritava, que a mãe brigava, e que ela foi absorvendo, ela foi absorvendo, ela foi absorvendo tudo isso. Então, assim, muitas vezes uma paciente chega para você na sua clínica, para você atender ela. Eu até postei um vídeo, né? Falei para vocês, eu acabei postando um vídeo da aula mesmo. Porque eu falei, não vou fazer outro vídeo, não. Porque, assim, nossa criança, muito adulto, hoje reage como aquela criança ferida. Aquela criança que foi rejeitada, aquela criança que foi injustiçada, aquela criança que foi maltratada. E ela quer apenas o amor, o acolhimento, a aceitação do outro. E ela está gritando. E é lógico que aí cada caso é um caso, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Então, essa psicanalista, você que está aqui, que está buscando né, dentro dessa especialização, é entender você como psicanalista madura, é entender que a criança, ela pode ser, sim, e muitas das vezes ela é um sintoma parental. Ela é o sintoma do que está acontecendo na família. Ela é um sintoma, sim. Hoje está havendo uma separação. Será que essa criança, o comportamento dela, vem dessa separação, desse conflito, dessas brigas que está havendo dentro da família? Será que essa criança está deprimida, depressiva, ansiosa? Será que essa criança ela não quer estudar? Será que essa criança está com dificuldade de aprender? Por quê? Porque os pais estão separando? Porque ela perdeu um avô? Porque a mãe dela está com câncer? Porque ela está vivendo algum problema na família? Qual que é o problema? E às vezes a gente, né, no senso comum, a gente pega, vê o comportamento da criança e olha para aquela criança, que é uma criança difícil, ela é uma criança impulsiva, uma criança. E a gente quer mudar o comportamento dela. Não, porque você tem que ser mais obediente, porque você tem que ser mais. Né, você tem que estudar, você tem que se preocupar com o seu futuro, porque você tem. Né, o que você quer da sua vida. E aí a gente está focando na mudança do comportamento da criança em si, sem olhar a causa, o que está causando, qual que é o problema desse comportamento. E aí nós temos que olhar para aquilo que essa criança está trazendo de casa. Ela está se comportando a partir do que ela está vivenciando. Ok? O comportamento dela é a partir do que ela está vivenciando. Eu É a separei. reação, né, Carla? As reações, né? Então, ela está reagindo a partir disso. Gente, a gente vai começar na aula de hoje, a gente vai terminar na aula que vem, porque é muito conteúdo, tá bom? Eu separei aqui para vocês aqui alguns tópicos e aí eu estou trabalhando aqui. Deixa eu pegar onde que eu parei aqui, que eu nem sei onde foi que eu parei. Tá, aqui. Muitas vezes o pai chega, né, falando dessa criança. Vocês já repararam? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de conversar com o pai de alguém. Misericórdia, essa criança, né? Vou usar uma palavra bem, bem difícil. Ela é o capeta, né?
Essa criança, misericórdia, ninguém dá conta dela. Essa criança, ela é impossível. Essa criança. Começa a falar um monte de, né, adjetivos ali dessa criança. E, gente, nós, como profissionais, já olhamos assim para aquela pessoa e a gente já percebe, né, que não é a criança. Bom, eu lá atrás, né, fui essa mãe. Ainda bem que Deus é Deus de misericórdia, né? Mas eu e meu esposo, nós fomos esses pais. A gente não percebia até o ponto que a professora chegou na gente e falou assim: aonde vocês ficam até tarde? Que a Marcinha, ela dorme na sala de aula, a menina dorme lá em cima dos cadernos. Aonde vocês ficam até tarde que a menina não dorme? Aí a menina não conseguia aprender e aí a gente ficava lá bravo, né? Porque ela não fazia tarefa, porque ela ficava com um monte de problemas, né? Você vê, a gente não entendia isso. Hoje Olha a que gente entende. atrás. Naquela época a gente não entendia isso. É a mãe cobrando um desempenho da criança e a criança estava com o desempenho baixo porque ela não estava tendo condições para poder aprender, não É uma é? rotina errada, né? Porque a rotina de uma criança não é igual a de um adulto, né? Criança precisa dormir cedo, né? Tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para acordar, tem que ter. Ó, uma coisa certa: criança saudável é criança que tem regras e normas. Tem regra, tem. Você tem que ter regras. Começa lá no complexo de Édipo, lá na época que a criança está ali, entre 3 aninhos, 6 aninhos, a criança precisa entender que tem regras. Gente, na verdade, desde que a criança nasce, né? Mas na hora que há a castração mesmo, em que a criança começa a ter mais entendimento, porque até então ela não tem entendimento, né? Mas desde o momento que ela nasce, gente, essa criança, ela vai aprendendo, ela vai absorvendo a partir do meio. Então, sim, tem que ter normas, tem que ter regras dentro da casa, tem que ter regras e normas. Isso é saudável para toda criança. Ambiente que não tem normas, ambiente que não tem regra, não é ambiente saudável. Ah, eu deixo meus filhos fazer o que eles quiserem. Eu deixo os meus filhos, né? E você não está criando um adulto saudável. O Se você, Carlos, uma vez, se você não põe limite, você não está criando um adulto saudável. Pode falar, Nivaldo. uma Nivaldo. vez também, né? Depois que a gente se curou disso daí, né? Que a gente recalculou nossas rotas, eu lembrei de um amiguinho das minhas filhas, né? Um dia ele chegou para nós e falou assim: ah, eu gosto de ficar na casa de vocês, de vir aqui passar o fim, porque era muito amiguinho da igreja, da escola, tudo, né? Aí a gente falou assim: por que, David, você gosta de vir para cá fim de semana? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: porque na casa de vocês tem o café da manhã, tem o almoço e tem o jantar. Ai, aquilo, meu coração, eu falei: meu Deus, isso é o seria o básico, né? Mas é porque a mãe dele trabalhava muito. E a mãe dele, tadinha, ela ia para o mercado depois que saía do salão de cabeleireiro, né? Então ele falou isso. Ah, eu gosto de vir para sua casa, para casa de vocês, porque aqui tudo acontece no horário, né? Eu falei, e na sua, não? Ai, meu Deus. E é interessante isso que você está falando, porque, Carla, e uma criança que, era para a aula que vem, mas eu vou dar só uma introdução. E uma criança que viveu todos esses conflitos. E uma criança que ela teve que se constituir num ambiente onde ela não foi amada, não foi querida, onde ela foi rejeitada. Essa criança, ela pode ser curada? Com certeza. A partir do momento que ela se permite se olhar, se permite entender que ela foi sim, ela foi. Eu tô aqui para validar sua dor. Você foi rejeitada sim, você foi injustiçada sim, você foi traída. Eu reconheço tudo isso. Você foi traída em que? E como que você se sentiu traída? Ah, quando minha mãe fez isso, quando meu pai fez isso, quando minha... Ok, beleza. Agora, o que que você pode fazer a partir disso? Você se prende a essa dor ou você decide romper e quebrar a corrente que te prende a tudo isso? Porque hoje você tem a decisão de avançar e romper e nunca mais ficar presa a isso. Aí elaborar, né? A minha mãe
ela fez o que fez, mas não tinha consciência. Ou tinha consciência, ela fez porque quis fazer, mas mesmo assim, eu perdoo. Mas mesmo assim, mas a minha mãe, Carla, ela gostava mais do meu irmão. Minha mãe, nananana. E aí? Você vai continuar presa nesse lugar? Quebra a corrente, se liberta disso. Então, assim, aqui para nós, né, nós como psicanalistas maduros, dentro da especialização, atendendo uma criança, uma adolescente, a gente precisa entender que essa criança ela ocupa um lugar. E aí, pegando os tópicos que eu coloquei aqui, ó, ela ocupa o desejo dos pais, ela ocupa a dinâmica inconsciente da família, ela olha para os não ditos, né? Então, assim, você como psicanalista, você precisa perceber isso, né? Você precisa entender que essa criança, ela ocupa Vamos lá, deixa eu tentar explicar. Ela ocupa um desejo. Qual que é o desejo que essa criança ocupa dentro do ambiente familiar? Essa criança foi desejada? Ela não foi desejada? Aquela criança, ela foi, sabe, quando eu falo desejada, o sexo dessa criança foi desejado? Ela era a criança que ela era a criança esperada? Não, ela não era esperada. Ela foi, entre aspas, um erro. Ela não é um erro, porque a gente sabe que ela não é um erro. Porque Deus não erra, né? Porque Deus a criou, Deus a formou, então Deus a criou. Ela nasceu porque tinha que nascer. Mas para os pais, talvez ela foi um erro. Talvez para os pais não era a hora daquela criança nascer. Aqueles pais falaram para aquela criança, aquela criança ouviu aquilo. Quantas vezes aquela criança ouviu? Eu tenho pessoas que eu atendo, que carrega até hoje que a seguinte frase, olha só a frase que essa criança carrega, que ela ouviu da mãe. Se eu pudesse, você teria mais idade, menos idade. Se eu pudesse, você teria menos idade. Por muitos anos, essa mãe falou isso, achando que ela não estava falando absolutamente nada. Mas o que a criança estava absorvendo? O que é que você me conta? O que você acha que a criança absorveu? Se eu pudesse, você teria menos idade. A criança tem, hoje o adulto tem 30 anos. Se a mãe pudesse, ela teria menos idade. Vamos lá, 25. O que significa isso? Conseguiu entender? O que essa o que essa mãe quis dizer? E aí a criança absorveu isso e carregou por muitos anos que ela não teria tido ela na data que ela teve. Que ela teria tido ela depois. 5 anos depois. 3 anos depois. 4 anos depois. Que se ela fosse mais nova, ela teria tido ela depois. Então ela teria 25 anos. Tá, exato, teria nascido em outro tempo. Isso, para essa pessoa, é uma rejeição. Ela se sente rejeitada com essa fala. E a mãe acha que não, não, eu nunca quis dizer isso. Você foi muito amada. Mas o que é? Tá vendo que é o inconsciente falando? O inconsciente, o ato falho. Isso pode-se dizer um ato falho. Eu falo o que eu sinto, mas eu não confirmo. Se eu pudesse, eu teria tido você. Você teria menos idade. Então, eu não teria tido você quando eu tive. Eu teria tido você com 5 anos depois. Então, a criança, aquela pessoa foi absorvendo aquilo, foi absorvendo. Ela se sente, ela se sente assim. Eu não deveria ter nascido. E a mãe não consegue reconhecer que isso é uma fala de rejeição. Não é sobre o que eu quis ou não quis dizer. Feridas emocionais, traumas emocionais, não é sobre o que eu falei, é sobre o que o outro sentiu. Eu posso não ter tido a intenção, mas se o outro sentiu, eu preciso entender o sentimento do outro e acolher ele. Se a minha fala foi, se o meu olhar foi de rejeição,
não é sobre mim, é sobre a outra pessoa. Ela se sentiu assim. Então, se eu falo, mesmo que não foi intencional, e aí cada caso cada coisa é uma coisa. Eu preciso trabalhar as duas coisas. A primeira coisa é, falei, não tive intenção, mas machuquei, me perdoa. Não tive a intenção, mas eu reconheço que eu te feri. Não porque eu quis, mas porque você se sentiu assim. Agora vamos para outra pessoa que se sentiu ferida. Se você está ferida porque a outra pessoa falou aquilo intencionalmente, não teve intenção, mas você se sentiu, a questão é sua, não é dela. Por que que você está se sentindo assim? Vamos trabalhar isso agora? Por que que você se sentiu rejeitada pela fala da outra pessoa? Aí eu preciso ressignificar isso em mim. Não é sobre o que o. Aí tá vendo que são coisas e coisas diferentes que precisa ser trabalhada dentro de uma clínica. E eu já trabalhei isso muitas vezes com muitas pessoas de várias formas. Inclusive, a Ju está aqui que, né, nós já trabalhamos muito isso. Porque eu preciso ajudar essa pessoa a ressignificar todas as dores dela, todas as feridas. Porque hoje, se um olhar do outro a machuca, não é o olhar da outra pessoa. É eu que estou machucada, é eu que. O olhar do outro ainda grita em mim feridas emocionais, ainda me cutuca. Vai lá ainda na minha dor e me cutuca. Se eu fico mal porque uma outra pessoa me olhou de forma né, que eu me senti rejeitada, eu preciso trabalhar isso em mim. A culpa não é da pessoa, a não ser que a pessoa fez de forma intencional, né? Tipo, existem coisas que a pessoa faz realmente intencional. Falar mal de você, te humilhar. Existe o bullying. O bullying é um fato. A pessoa intencionalmente te humilha, né? A pessoa, ela te humilha sim. A pessoa te rejeita, te humilha, te maltrata. Então, assim, nós também não podemos passar pano em tudo, né? Tem coisas que é fato, tem coisa que é até crime, né? O bullying hoje é considerado crime. Se é crime, ele precisa ser penalizado por aquelas pessoas que o fizeram. Agora, se eu me sinto da forma que eu me sinto, mas aquela pessoa não teve a intenção, eu preciso trabalhar isso em mim. E isso nasce onde? Isso nasce quando? Isso nasce na infância. Quando eu não fui validada, quando eu não fui amada, quando eu não fui, né, vista. Foi a forma como eu me constituí psiquicamente. Né? E aí a gente está já bem atrasadinho, mas eu vou dar mais 10 minutinhos, né? Então, o que é que significa dizer que a criança pode ser um sintoma parental? Quando dizemos que a criança pode aparecer como, né? Ela pode aparecer como um sintoma parental, não estamos dizendo que ela é o problema. Também não estamos dizendo que ela é culpada pelo sofrimento da família, viu? Não é sobre isso. Né? Nós estamos dizendo que o ambiente familiar ou o que ela está vivendo na família pode estar afetando ela. E aí ela pode estar o quê? Ela pode, sem saber simbolizar, sem saber reconhecer, ela pode estar o quê? Refletindo o que ela está vivendo naquele ambiente. Então, o que ela pode estar vivendo, né? Dentro daquele, ela não consegue nomear, ela não consegue nomear, ela não consegue elaborar, ela não consegue falar, mas ela está vivendo em um ambiente de caos, né? Um ambiente desorganizado, um ambiente desestruturado. Então, o que aquela criança vai fazer? Ela vai replicar isso em outros ambientes, principalmente no ambiente da escola ou no ambiente da igreja. Você já teve a oportunidade de ver crianças na escola, né? Crianças que, nossa, meu Deus do céu, que destrói tudo. Crianças que não param, crianças agitadas, crianças que batem, crianças que brigam, crianças. Vamos só separar aqui entre parênteses? Essa criança pode ter TEA? Pode. Ela pode ser uma criança com autismo? Pode. Essa criança ela pode ter algum distúrbio? Pode. E aí a gente precisa entender, cada caso é um caso, né? Cada um é cada um. Mas se ela não estiver dentro desses, né, espectros, se ela não estiver dentro dos espectros autistas, né, ou ela não tiver nenhum tipo de distúrbio, e ela pode estar o quê?
ela pode estar replicando, ser esse sintoma parental. Então, essa casa pode estar levando essa criança, o comportamento dessa criança pode ser, sim, um sintoma do que ela está vivendo na casa. Então, você, como psicanalista, o que é que você vai fazer? O seu olhar vai ser no todo, não vai ser focado apenas na criança. Porque o que a criança está replicando, o que ela está vivendo, como ela está se comportando, pode ser pode estar sendo influenciado pelo ambiente familiar, pelas discussões dos pais, pela briga dos pais, pelo problema que ela está vivendo ali dentro da casa, mesmo que os pais briguem dentro do quarto. Se a criança percebe, se a criança sente, né? Às vezes os pais eles discutem longe, discutem dentro do quarto, mas a criança pode estar absorvendo tudo isso. E aí, no próximo encontro que a gente tiver, a gente vai entender um pouquinho mais. E aí eu vou compartilhar com vocês o material, tá bom? Então, sintoma infantil pode ser uma resposta psíquica a tensões, a angústias, a conflitos, às expectativas, às perdas, às separações, às rejeições, às cobranças, aos excessos, à ausência. Então, a criança, ela sente antes de compreender, ela capta antes de nomear, ela responde antes de conseguir explicar. Então, uma criança pequena não pode, ela não sabe dizer, os meus pais estão brigando lá dentro de casa. Uma criança pequena de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, às vezes ela não sabe falar para você, os meus pais estão em guerra, os meus pais estão separando, os meus pais, até porque a Juliana trouxe algo importante, é vedada. Não fala para ninguém, não conta para ninguém. Nada que acontece aqui dentro de casa você pode falar lá fora. Ó, você não pode contar para ninguém, viu? Então essa criança, como que ela faz? Então ela capta tudo que ela está vivendo ali dentro, ela sente tudo que ela está vivendo e ela vai se comportar a partir disso. Então aí vai acontecer, né? Ela começa a ter as dificuldades na escola, as agressividades na escola, o mau comportamento na escola, né? Então você vai tentar entender essa criança a partir do olhar do pai, a partir do que ela está vivenciando e vivendo dentro da família. Por quê? Porque se você. Aí é a hora da gente fazer a entrevista com os pais, é a hora da gente fazer a entrevista com a criança. Não, a gente não pode atender só a criança, a gente precisa ter um olhar para esse adulto, eu preciso ter um olhar para esse pai, para essa mãe. Essa mãe, ela precisa estar, ela precisa querer participar. Porque, sabe o que acontece? O adulto chega para você e fala assim: minha criança, meu filho está com problema na escola. Aí ela leva para uma psicopedagoga, sabe para quê? Para reforço escolar. Minha filha está com dificuldade de matemática. Vai fazer lá aula com uma professora particular. Mudar o comportamento, quer mudar a atitude, quer mudar o que a criança está fazendo, quer mudar a criança, ela quer mudar o resultado da prova. Ela tirou 0. Quero mudar o quê? O resultado. Então, eu vou tentar aqui. Aí eu vou massivamente, massiva, né? Ficar ali focado, 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 estudando, 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 decorando a tabuada, decorando a tabuada, decorando a tabuada, para poder tirar uma nota boa. Sem entender que essa criança, ela pode estar indo mal na prova, ou pode ter ido mal na prova, ou pode estar tendo dificuldade de aprendizado, caso ela não tenha nenhum transtorno, porque ela está tendo conflitos ali, absorvendo conflito familiar. E ela tá sendo um sintoma parental. Ela está o quê? Sendo sintoma da família. A família está tendo problema, ela vai ter problema na escola. Combinado? Vocês conseguiram captar sobre isso? Entenderam por que que a criança é um sintoma parental? E por que que isso acontece?
Porque, ó, o corpo e o comportamento da criança podem falar aquilo que a linguagem ainda não consegue elaborar. Na infância, o sintoma muitas vezes aparece como uma forma de comunicação. Não é uma comunicação consciente, né? É uma comunicação inconsciente. E aí o corpo vai falar, a atitude vai falar, o comportamento dela vai se comportar daquela forma, sem poder falar o que ela está sentindo, sem poder falar o que ela está vivenciando na casa dela, né? E é isso, amém? Alguém gostaria de fazer algum comentário para a gente poder estar encerrando? Tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Tá todo mundo certo? Tá todo mundo bem? A aula foi ótima, assim, que todo mundo tirou nenhuma dúvida. Foi bom, então. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o lugar da criança no desejo dos pais. Nós vamos falar também sobre. Deixa eu pegar os tópicos aqui. Sobre a dinâmica inconsciente familiar. Muitas vezes os pais não têm consciência do que está acontecendo. E a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu mudo, né? Se eu quero melhorar, se eu quero que a criança como porta-voz do que não é dito, né? A partir do sintoma dela. Regressão escolar. A Débora está falando aqui, ó. Quanto mais eu aprendo, mais sei que nada sei. Você sabia que isso é frase de filósofo, tá? Essa frase foi uma frase de filósofo. Você sabia que quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente não sabe? Isso é característica de uma pessoa humilde, de que ela tem que entender de que quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou entendendo que eu não sei, que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Os arrogantes são aqueles que acham que já sabem tudo, né? Que acham que não precisa saber mais nada. E nós, os humildes, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei. Parabéns, Débora. É sobre isso mesmo. Existe um campo muito enorme para a gente poder desvendar, né? Principalmente na fase infantil. E conflito conjugal e manifestação sintomática. A gente vai falar sobre isso na próxima aula para a gente poder fechar esse módulo. O que mais? A escuta dos responsáveis, ok? Então, deixa eu fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor, eu quero colocar na tua presença agora cada aluna que aqui está, que aqui se encontra, as que vão assistir essa aula depois, Pai. O Senhor conhece cada uma. O Senhor sabe, Pai, porque elas estão aqui, qual é o desejo delas. Que o Senhor esteja expandindo as nossas mentes, que o Senhor possa expandir a mente de cada uma que está aqui, que se colocou à disposição para aprender, Senhor Jesus, para se desenvolver, para poder realmente absorver e ter conhecimento, Pai, para poder ajudar outras pessoas, Pai. Porque nós sabemos que sim, né, nós temos boa vontade, nós temos esse desejo de fazer a diferença, mas que também o conhecimento, Pai, ele nos ajuda, Senhor, a realmente sermos pessoas que podem levar contribuição, né, contribuir melhor para com que essas pessoas saibam e entendam, Senhor Jesus, o papel delas, por que é que elas estão sofrendo, qual que é o motivo do sofrimento, por que é que elas não estão avançando, Pai. Ô, Senhor, que nós, a partir desse conhecimento, nós possamos realmente romper, Pai, e possamos ajudar famílias, que nós possamos ajudar filhas, filhos, pais, Senhor Jesus, a realmente se curarem, a realmente romperem, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos capacitando, nos iluminando cada vez mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E é isso, meninas. Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e até semana que vem. Amém, Carla. Obrigado, querida. Amém. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.